Rampa, depois de se usar, constatou-se que não há recobrimento do aço, estando exposto e desplacando em vários trechos da rampa, causando danos diversos. Onde chegamos no primeiro subsolo, já conseguimos constatar a passagem de água pela parede, em alguns pontos percolando também pelo piso. A pavimentação não está se gastando, está se partindo, né? Então existem fissuras e trincas em sentidos diversos e desplacamento dos pedaços do acabamento. Lembrando que em torno de todas as paredes nós estamos tendo essa passagem de água indevida. Alguns em partes mais altas e outros em partes mais baixas. Havendo sinais da tentativa de alguns reparos, tanto no piso, que está se desplacando em partes, quanto nas paredes, em pontos onde existem e pontos onde existiam infiltrações. Em alguns pontos constata-se que a solução de injeção foi eficaz, em outros não. Lembrando que essas fissuras e trincas, elas atravessam as lajes e possibilitam qualquer água, tanto essa que mina da parede continuamente, quanto a água de uma possível lavagem ou de um próprio carro que estacione e fique com o ar-condicionado ligado durante algum tempo. Isso vai pingar lá embaixo, em cima de veículos. Isso vai atravessar a laje, molhar o aço estrutural e provocar corrosões. Este é o revestimento que a construtora deixou. Lembrando que ele não está se desgastando, está se desplacando, ou seja, não teve a aderência necessária. Infiltrações em pontos centrais da laje também. Não é só a questão estética que nós estamos reclamando dos pontos onde foram feitas injeções de resinas, mas também a falha ainda da estanqueidade, ou seja, mesmo com a tentativa de reparo, continuamos tendo vazamentos e infiltrações em pontos diversos, continuamos tendo o revestimento se desplacando em alguns pedaços. Sendo problemas que afetam o aço estrutural que segura essa parede, que está contendo todo o solo e água, bem como o solo do vizinho. Indo para a rampa do S2, onde continuamos constatando os problemas de falha de estanqueidade. Vamos para este pedaço, onde observamos na própria altura da parede aqui, ó, os danos decorrentes dessas falhas de estanqueidade. Injeção de resina epoxídia realmente, acho que é o material mais recomendado, só que tem que ser feito da forma correta. Ou seja, fez uma injeção, voltou a pingar, tem que voltar de imediato e não abandonar a obra sem concluir os serviços. S2, assim como S1, com o piso desplacando, não é desgaste, é desplacamento.
A laje, observamos aquelas fissuras na parte de cima, agora estamos olhando pela parte de baixo, ou seja, confirmando aquilo que eu falei, que elas atravessam a laje. Não havendo risco estrutural, porém, são os danos decorrentes aos revestimentos e ao próprio desempenho do material. Aqui o piso se desplaca com maior espessura, ou seja, não só o acabamento, já havendo tentativa de reparos mal sucedidos, havendo trecho onde ocorreram injeções de resina no piso, em que sanou o problema, e partes que ainda não foram sanados. No momento da aplicação da resina, o profissional não conseguiu ter muito cuidado em alguns trechos, deixando essas marcas de escorrido, e aqui continuando a ver as trincas e fissuras atravessando a laje. Bem como essa laje aqui também, mais profunda, do S2. E esse é o padrão deixado pela construtora. Cada passo que andamos, a gente observa mais fissuras e trincas, tanto nos pisos quanto nas lajes. Mais pedaços se desplacando do revestimento, com intenso acúmulo de poeira que está esfarelando literalmente, se decompondo, podemos chamar disso. Se tornando quase que impossível olhar para um ponto qualquer do condomínio sem constatar os vícios construtivos, ou seja, está genericamente em todos os dois subsolos acontecendo os desplacamentos de partes devido à má aderência, acontecendo as infiltrações e vazamentos, e acontecendo essas fissuras e trincas nas lajes que atravessam. Aqui forma quase que um desenho de uma pele de uma onça, ou de um tigre, melhor falando. Nesse trecho aqui com água, lembrando que não está chovendo, é água que vem do solo e atravessa. Lembrando que o concreto armado, o aço tem que estar protegido da água para que ele não se deteriore. E quando nós conseguimos constatar que há passagem da água por dentro do elemento do concreto, há uma evidência de que esse aço está sendo encharcado cotidianamente, ou seja, em curto espaço de tempo, a médio espaço de tempo, ele vai apodrecer e perder a sua função. Acesso aos elevadores, adaptaram umas rampas totalmente fora do que as normas especificam, sendo considerado degraus ao ponto da NBR 9050 e da legislação pertinente, que é a 10098, com a defesa do consumidor, dentre outras legislações que obrigam o construtor a fornecer o empreendimento dentro das normas vigentes, não podendo ele entregar isso para os adquirentes. Lembrando que eu estou no pavimento S2, aonde de um lado é um vizinho, do outro lado é outro vizinho, do outro lado mais outro vizinho, na frente é a via pública. Acesso ao elevador, novamente com uma rampa adaptada. Piso totalmente descascando e se soltando. Ou seja, o que se constata é a
construção não atende, em vários quesitos, o desempenho mínimo normativo, prejudicando os condôminos, porque mofo e fungo faz mal à saúde humana. Tem pessoas que já têm alergia, tem pessoas que podem adquirir alergia, tem pessoas que podem morrer literalmente por causa disso. Essas águas, não sabemos se elas são águas pluviais comuns, você tem mistura de esgoto ou outro elemento, escorrem cotidianamente. Caixão perdido embaixo da rampa, onde a construtora abandonou alguns materiais e algumas coisas, tentou aplicar resina para tentar resolver o problema, não conseguiu. Ou seja, ciente do erro, ciente do problema, ciente da ineficácia, não voltou para corrigir. Estando aqui um centro de criação de mosquitos e vetores que podem causar enormes prejuízos e mortes, né? Dengue, chikungunya e outros elementos patógenos podem evoluir, se multiplicar e atingir os condôminos, ou seja, causando desconforto à habitação, e ninguém quer habitar num local repleto de mosquitos, e a construtora deixou esse elemento aqui abandonado. Nitidamente, você percebendo, não precisa nem ter áudio para se falar, mas o piso é isso aqui que entregaram. As lajes e paredes danificadas, nesse estado precário. Inúmeros trechos. Ou seja, genericamente, condena-se todo o revestimento de piso, 2 estacionamentos, condena-se a falha de estanqueidade das paredes de contenções, condena-se as fissuras e trincas em lajes e paredes, sendo necessário que a construtora retorne para poder consertar antes que o aço estrutural fique comprometido e possa provocar riscos à habitação, risco à saúde humana já sendo constatado.